Olá, tudo bem? Boa tarde para você que está chegando agora, que ainda não almoçou, pode ser bom dia. Nós estamos aqui para mais uma live. Olá, Fê, tudo bem? Vamos entrando aí, pessoal. A gente já vai começar mais uma live falando hoje sobre como nos posicionamos diante de temas tão delicados. Olá, oi Paulinha, tudo bem? Helena, Fê, saudade de vocês. Nossa, que saudade, gente. Não vejo a hora de poder estar pertinho, de poder estar abraçando todo mundo. Então vamos chegando, vamos se preparando. Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui também o pastor Alex, que vai entrar para compartilhar com a gente, para a gente ter esse momento aí de bate-papo. Oi, Edson, Paula. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aí. Vamos já se preparando. Nós já vamos começar já já. Vou esperar aqui o pastor Alex entrar. A gente já vai chamar ele para poder conversar um pouquinho. Que saudade de vocês, gente. Jé, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, olá, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Olha, meu pai entrou. Oi, pai. Fala, Fábio, tudo bem? Oi, Hello! meu amor, tudo bem? Tudo e você? Tá linda. Você está lindo. Até parece que a gente tá tão longe assim, né? Oi, Jéssica, o pessoal tá entrando aí, meu bem. O Sim. Gustavo, fala, Gu, tudo bem? O pessoal tá chegando. Olha aí quem apareceu, Fábio. Oh, então a gente chama Fábio Olá, filhão! Fagundes. Sejam bem-vindos, pessoal. Sim, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente quer compartilhar sobre um assunto assim super pontual. Essa é a verdade, né? Então a gente está fazendo isso junto, porque a nossa ideia é compartilhar sobre um assunto super pontual. O tema de hoje é como nossa igreja, a Metodista Renovada na Serra da Cantareira, como nós lidamos com temas delicados. Eu acho que nunca esteve tão latente a necessidade de nos posicionarmos, né? Eu tenho conversado muito com a Adriana a respeito disso, porque ah, eu sempre fui uma pessoa que nunca me posicionei fortemente sobre assuntos que necessariamente precisam ser feitos, porque eu tenho uma cobertura, eu tenho uma liderança que tem uma posição, uma pontualidade muito firme em relação aos assuntos polêmicos, em assuntos que são delicados de serem debatidos e serem falados. Então eu sempre tive o privilégio de poder, e nós, né, eu e você sempre tivemos o privilégio de poder ficar mais tranquilos em relação a isso, porque nós temos uma cobertura que fala a respeito disso. Só que hoje nós pastoreamos uma igreja, graças a Deus, e a igreja mais linda da face da terra, que é a Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. E hoje, como pastores de uma igreja, eu entendi que eu preciso e continuo seguindo as direções da nossa denominação, como nossa cobertura, mas principalmente é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sigo a Bíblia, nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus, falamos sobre isso na semana passada. E nós queremos compartilhar um pouco e nos posicionarmos em relação a tudo que nós estamos vivendo. A verdade é que nós estamos numa crise política, nós estamos numa crise humanitária, nós estamos numa crise econômica, nós estamos numa crise de relacionamentos, com um assunto que nunca deixou de existir, nunca deixou de existir, só que agora ele está visível aos nossos olhos pela facilidade de comunicação. Então nós vamos falar hoje como a nossa igreja lida com assuntos delicados. Esse é o objetivo dessa live. E principalmente você que é membro da nossa igreja Metodista Renovada na Cantareira, eu quero que você dê um joinha aí se você faz parte da nossa igreja, porque eu quero saber quem está assistindo essa live. Porque nós queremos, como pastores, como amigos, líderes de vocês, nós queremos que vocês saibam qual é a visão bíblica e como nós enxergamos esses temas delicados, tá bom? Então, estou dando um oi aí, a Beth Macedo está sempre com a gente, a Meire, Renato, Alessandra, mais Renato, Edson, Fernanda, o Fábio, né? Todos vocês acompanhando a gente aí, que Deus possa abençoar vocês grandemente em nome de Jesus. Amém? Amor, você ora por nós, porque esse assunto de hoje vai ser poderosíssimo, viu? Amém. Vamos orar aqui então.
Pai de amor, nós entramos na tua presença, Senhor, te agradecendo pela tua bondade, pela tua misericórdia que estende sobre nós todos os dias, Senhor. Queremos apresentar esse momento de compartilhar nas tuas mãos, para que o Senhor tome direção de tudo que for compartilhado, de tudo que for falado, que o Senhor possa estar à frente, nos direcionando. Ó Deus, abrindo o nosso entendimento para que possamos, Senhor, nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor determina. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Edson, Márcio, vocês daí. Pessoal, manda esse convite para as pessoas. Avisa lá nos... que não vai dar, né? Se você está em casal aí, pede para um dos celulares aí entrar em contato com o pessoal da sua célula, porque essa live vai ser muito especial para nós como igreja, compartilharmos alguns pontos importantes e como nós enxergamos, como nós vemos essas questões, né? Então, queremos que o maior número de pessoas da nossa igreja possam acessar. E o objetivo dessa live, mais uma vez, toda terça-feira ao meio-dia, porque você está na hora do almoço, você vai estar conseguindo aí almoçar e ouvir o que nós estamos ministrando, o que nós estamos compartilhando. Então, essas lives, elas são que o nosso curso de membresia, a nossa aula de membresia da nossa igreja, onde nós estamos fundamentando alguns pontos importantes. Então, eu quero começar falando para você como nós lidamos com assuntos delicados. Quando nós falamos de assuntos delicados, nós estamos falando basicamente como nós lidamos com alguns pecados delicados, com algumas questões delicadas. Então, vamos falar sobre assassinato, sobre questões políticas, sobre abuso contra as mulheres, feminicídio, abuso infantil. Terminamos agora o mês de maio, maio laranja, contra o abuso infantil. E aí, interessante a gente pensar. E vamos falar, óbvio, sobre o assunto do momento. Hoje eu estava vendo aqui o feed das redes sociais, né, que é Black Tuesday, ou seja, falando que vidas negras importam, e nós compactuamos disso, mas nós estamos dentro de um assunto que é muito latente por conta, não do George Floyd, é isso que a gente precisa falar, não é porque o George Floyd foi assassinado, o racismo sempre existiu, né? E então, eu acho interessante, porque muitas vezes parece que alguns assuntos eles só aparecem quando a bomba literalmente estoura. E parece que nunca existiu e começou a existir agora. E aí eu quero falar para você, junto com a Adriana, que a igreja ela tem um papel relevante em assuntos delicados, em assuntos que são, às vezes, até difíceis de debater, às vezes são até difíceis de conversar. A Adriana, por exemplo, estava falando quanto foi difícil ela ouvir o podcast lá, o Rightcast, a respeito do bate-papo que a Renovada Young teve, a Renovada Team, com uma psicóloga que cuida das meninas lá na Vila Betânia. O quão difícil é ouvir alguns relatos, ouvir algumas coisas. Então, quando nós falamos de assuntos delicados, estamos falando de assuntos que geralmente mexem com o nosso interior, mexem com os nossos sentimentos, assuntos que geralmente geram discussões ou geram contendas porque tem opiniões diferentes, visões diferentes, que se acirram muito mais fácil. Então, a questão é como que a nossa igreja lida com tudo isso. E aí, a Adri vai estar aqui mediando essa conversa, ela vai pontuar também algumas coisas, vai perguntar algumas coisas, colocar algumas coisas em forma de pergunta, e é sobre isso que nós queremos falar. Amém? Então, os temas polêmicos que nós basicamente vamos abordar entre todos é racismo, abuso infantil, abuso contra as mulheres, feminicídio, assassinato, política. Essa basicamente são os pontos que nós vamos tratar aqui nessa live, é o que nós vamos conversar aqui como Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Amém? Eu vou só pegar uma Bíblia aqui, que sempre fica aqui em cima. Pronto, está aqui minha Bíblia que eu gosto de usar. E quando nós falamos de temas polêmicos, a gente precisa entender que eles não aparecem de vez em quando. Eles sempre existiram. Temas polêmicos sempre existiram. A diferença é que agora nós temos um acesso ao desequilíbrio muito mais fácil do que nós tínhamos antes. Antes nós não tínhamos internet, antes nós não tínhamos smartphone, antes nós não tínhamos material que nos desse acesso ao desequilíbrio que existe ao nosso redor. E quando nós falamos a respeito de assuntos delicados, eu queria que você entendesse assuntos delicados com desequilíbrio. É quase que como se fosse a mesma coisa. Tudo que é desequilibrado se torna, ao meu ver, ao nosso ver, um assunto delicado. Tudo que está fora de equilíbrio, tudo que está propenso muito mais para um lado, tudo que está fechado ao diálogo, se torna um assunto delicado. Existe uma frase que está sendo veiculada para todos os cantos aí que eu tenho visto,
que diz assim, que é uma frase que atribuíram ao Will Smith, que diz assim, o racismo não está piorando, ele está sendo filmado. Eu achei muito interessante essa frase, Dri, porque ela expressa aquilo que eu entendo e aquilo que, como pastor de uma igreja, eu vejo. Não é que os assuntos polêmicos, eles aparecem do nada. Eles sempre existiram, só que agora, com a facilidade de expor aquilo que nós fazemos, com a facilidade da comunicação, das redes sociais, esses assuntos, eles acabam se tornando registrados. Não só através de uma foto, não só através de um filme, mas através de um relato, através de um textão que as pessoas costumam colocar e publicar nas redes sociais. Então, o que acontece? Nós estamos, nesse tempo, tendo acesso ao desequilíbrio da humanidade. Nós estamos tendo acesso àquilo que antes nós não tínhamos. Eu me lembro que eu estava na escola na Guerra do Kosovo. Nem sei quantos vão se lembrar disso, mas eu estava na escola enquanto estourou a Guerra do Kosovo lá, se não me engano, no leste europeu. E a grande questão naquela época era como que nós acessávamos as informações, como que nós tínhamos acesso. Eu lembro que uma das matérias, se não me engano, de geografia, era fazer um clipping a respeito de tudo que estava acontecendo ali naquele momento tão delicado da história. Só que nós não tínhamos internet, não tinha Google, não tinha o verbo googar, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter para saber o que estava sendo comentado a respeito disso. TV a cabo, então, meu Deus do céu, eu estudei em escola pública a vida inteira, eu não tive acesso a esse tipo de informação. CNN, Band News, essas coisas não existiam. Globo, né? Mas assim, nem tinha essa cobertura tão abrangente a respeito de tudo que estava acontecendo. Então, hoje, não é que o desequilíbrio ou os temas delicados, eles começaram a surgir. Eles só estão sendo expostos. E uma das coisas que eu falei na mensagem de domingo que nós pregamos na Renovada Cantareira, que está disponível no nosso YouTube e nos nossos agregadores de podcast, se você não ouviu o tema da mensagem, é a resposta. E eu começo falando no tema da introdução da mensagem justamente isso. Eu compartilho que essa quarentena, isso que nós estamos vivendo hoje, uma das coisas que tem aberto os nossos olhos é o seguinte: a pior parte do ser humano, a pior parte das relações humanas, a pior parte do ser humano está sendo exposta, está sendo revelada, está sendo colocada para que as pessoas possam ver. E em contrapartida, enquanto as pessoas estão expondo o seu pior lado, estão expondo as suas ações delicadas, nós temos do outro lado, que me preocupa muito como pastor de uma igreja, são pessoas despreparadas para lidar com assuntos polêmicos, pessoas despreparadas para se deparar com o racismo, pessoas despreparadas para se lidar com o abuso infantil. Então nós acabamos assumindo e aceitando o que nos é proposto sem conhecimento a respeito do assunto, né? Então, o que está me incomodando? O que está me incomodando é o seguinte: agora todo mundo virou especialista em racismo. Todo mundo virou especialista em racismo. Todo mundo quer falar sobre racismo. Todo mundo é contra o racismo. Mas espera aí. E semana passada? Porque isso já estourou lá nos Estados Unidos. Eu acompanho os pastores há muito tempo. Essa questão do George Floyd já estourou nos Estados Unidos na semana passada. Já estava tendo marcha, já estava tendo os pastores se manifestando. Chegou no Brasil agora. Enquanto tudo estava acontecendo, enquanto o mundo estava explodindo e as pessoas estavam vivendo os temas, o pecado, expondo o seu pior lado, muitas pessoas que hoje estão escrevendo textões e publicando um monte de coisa nas redes sociais, estava rolando o feed do Perrengue Chique, estava rolando o feed do Sou Eu na Vida, e não estava nem um pouco preocupado em entender o que é o racismo, o que é o abuso infantil. Quantas pessoas trocaram as fotos de perfil falando a respeito do abuso infantil, Maio Laranja, mas sequer ouviram o podcast, sequer estudaram sobre o assunto, sequer sabem como que são as taxas de abuso infantil aqui na nossa nação e no mundo. Eu não sei, eu estou ficando bravo, né? Estou meio bravo, né? Pode intervir aí, porque eu estou meio bravo aqui. Eu nem começar a live. Então, é isso que nós precisamos entender, gente. A nossa igreja, ela se preocupa muito. Os temas polêmicos e delicados precisam ser falados com mais frequência.
Os temas delicados não podem aparecer só quando a bomba explode, pelo amor de Deus. Nesse momento, existe um assunto que vai explodir daqui a pouco, que as pessoas nem fazem ideia, e aí, de repente, vão querer lutar em favor dessa causa. Pelo amor de Deus, precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A igreja, gente, escute o que eu estou falando. Eu sou pastor da Metodista Renovada Cantareira e essa mensagem é para você. Presta atenção. A igreja, ela não foi feita para seguir o mundo. A igreja foi feita para moldar o mundo. Nós fomos chamados por Deus para formar caráter. Nós somos chamados por Deus para estabelecer princípios de conduta, princípios de relações interpessoais, princípios de família, princípios de hombridade. A contramão do mundo. A igreja não pode estar na contramão do mundo. A igreja não pode, aliás, a igreja precisa estar na contramão do mundo. Ela não pode seguir o fluxo do mundo. A igreja não pode seguir o fluxo daquilo que nos estão sendo proposto. Deixa eu ser mais claro no que eu estou falando. Nós hoje, e aí eu fico triste porque a igreja está entrando nisso. Sabe quem tem pautado os temas da igreja? É a CNN. Quem tem pautado os temas da igreja é a Globo. Quem tem pautado os temas da igreja são as pessoas lá de fora. Por quê? Porque a igreja, os cristãos, por falta de conhecer a palavra, por falta de conhecer a Bíblia, eles acabam assumindo a pauta que é proposta de fora. E esquecem que quando Jesus se revelou, ele se revelou para pautar o mundo e não para ser pautado pelo mundo. E quando a gente fala pauta, nós estamos falando a respeito de qual é o tema que nós vamos dialogar, qual é o tema que nós vamos seguir. Então, a igreja, ao invés de ditar o ritmo, a igreja está assumindo aquilo que está sendo proposto. E aí vai correr o risco de um monte de cristão que não conhece a palavra, que não sabe o que Jesus diz a respeito de temas delicados, comecem a se firmar e se fundamentar naquilo que o jornal está dizendo, naquilo que a hashtag do Twitter está dizendo, naquilo que o influencer digital está dizendo. Pelo amor de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que por mais que você goste de uma pessoa, por mais que você goste do Caio Coppola, por mais que você goste do Felipe Neto, eu estou indo de dois extremos que estão, na vez, na moda hoje, nenhum deles pode ser o fundamento das suas ideias. Nenhum deles. O fundamento das nossas ideias precisa ser a palavra. Tá fazendo sentido? Sim. Tá mesmo? Eu não tô muito bravo, não, né? Tá travando um pouquinho, às vezes trava você. Não sei se talvez abrir a porta aí. Não, eu acho que não. É que tem algumas pessoas me ligando agora nesse momento, e aí eu fico, né? Então, mas deu para entender. Tá dando para entender. Tá então, é isso que a gente precisa pensar. Então, como que a nossa igreja lida com temas polêmicos? Como que nós lidamos com pecados polêmicos? Nós lidamos com a base da palavra. Nós lidamos com a base da palavra. Então, veja só. Assuntos como racismo não aconteceram na semana retrasada. O racismo não começou com George Floyd. O racismo já existe há muito tempo. Só que nós hoje em dia, nós temos muitos oportunistas. Então, há 2 dias atrás, eu, por curiosidade, eu fiz a maior besteira da minha vida. E eu não recomendo ninguém a fazer isso. Eu comecei a rolar o feed do Facebook, coisa que eu não fazia há muito tempo. E eu quase chorei. Essa é a verdade. Porque eu vi a pessoa que na semana passada estava postando vídeo de pegadinha. Não que você não possa fazer isso. Semana passada estava fazendo vídeo de pegadinha, mas hoje ele postou 25 milhões de textos contra o racismo. Pelo amor de Deus, por que você não estava lutando contra o racismo lá atrás? Por que você não estava pautando o racismo com as pessoas que estavam à sua volta? Então, nós precisamos olhar com esses olhos. Então, o segundo ponto que eu queria falar para você é que assuntos polêmicos eles não surgem do nada. Assuntos como racismo, assuntos como abuso infantil, como assassinato, como política, esses assuntos, feminicídio, eles não surgem do nada. Eles sempre existiram. É que muitas vezes o cristão não se percebeu isso. Então, eu queria muito que vocês pudessem abrir os seus olhos como Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Nós
precisamos nos posicionar. Você que nos acompanha nos nossos cultos, vocês sabem o quanto eu me preocupo e o quanto a Adriana se preocupa em falar de assuntos polêmicos nas nossas pregações, mesmo quando esse assunto não está em pauta. Você sabe quando nós falamos a respeito de suicídio, por exemplo, quando nós falamos de crises emocionais, mesmo quando não se está em pauta, mesmo quando não é o Setembro Amarelo, por exemplo. Nós falamos de assuntos polêmicos em nossas ministrações porque nós entendemos que Jesus veio para ensinar a igreja a se posicionar. E quando a igreja se posiciona, um negócio aqui, eu vou só Coloque em tentar modo desligar o meu avião. celular. Coloque em modo avião. Travou. Aí, agora Vamos ver o que acontece agora. Desculpa. Então, nós precisamos, e nós falamos esses assuntos, porque o que acontece? Quando a igreja prega, escute só, quando a igreja prega a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, ensina como Jesus lidava com situações delicadas, nós não vamos ser pautados pelo mundo, mas nós vamos agir como Jesus agia, e agindo como Jesus agia, nós vamos começar a ser pessoas determinantes na forma de pensar das pessoas que nos cercam. E aí eu quero entrar já no terceiro assunto. E se você quiser falar alguma coisa sobre esse segundo, pode ficar à vontade, viu? Eu acho que o que eu vejo é que às vezes a gente é muito preocupado em falar alguma coisa e pouco preocupado em conhecer de fato sobre aquilo que nós estamos falando. Então, tem que haver em nós, em primeiro lugar, um desejo de saber o que Jesus pensa, o que a Bíblia fala a respeito daquilo. Deixa eu só baixar aqui que tá dando... Aí. Então, nós precisamos querer saber o que a palavra fala antes de querer falar alguma coisa. Então, eu vejo que a gente está num tempo de imediatismo, né? Todo mundo quer dar seu ponto de vista, todo mundo quer falar, quer se expressar, e às vezes não sabe nem do que está se expressando, do que está falando, que briga que está comprando. Então, eu acho que a gente precisa parar para ouvir mais. Temos 2 ouvidos e uma boca. Ouça, estude, ouça o que Deus tem a dizer a respeito daquilo, ore a respeito daquilo e então se posicione. Porque às vezes nos posicionamos e atrás de nós existe aqui uma placa, sou cristão. E aquilo que nós falamos, às vezes, envergonha o cristianismo, envergonha Cristo. Às vezes aquilo que nós falamos deixa as pessoas que não conhecem a Cristo até horrorizadas. Isso são coisas que nós vemos. Então, nós temos que entender que nós carregamos uma marca. Somos cristãos, então somos pequenos cristos. Somos Jesus se expressando na terra. Então, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu expresso. Eu preciso ter cuidado com a forma como eu falo. Eu preciso ter cuidado com a forma qual eu me posiciono diante de tudo que está sendo dito. E, às vezes, é necessário até se calar, não falar. E a palavra fala que, muitas vezes, é tido por sábio aquele que se cala. Então, a gente precisa, às vezes, se calar, entender, digerir, entender em Deus, pesquisar, ouvir na palavra. Mas quando nos posicionarmos, nós vamos nos posicionar com vida de Deus, né? Com a certeza de que aquilo vem da palavra, que aquilo provém do Espírito Santo. E aí o nosso posicionamento gera vida, o nosso posicionamento transforma a vida, o nosso posicionamento gera mudança. Senão é só um posicionamento como 1 milhão de outros. Então é isso que eu vejo. Não, e é muito interessante isso, porque esse posicionamento muitas vezes está ligado com algo que eu entendo que foi o Espírito Santo que soprou essa palavra no meu coração e que ela tem martelado na minha cabeça, que é ser passional. O que acontece hoje é que muito dos posicionamentos e muito do que se é falado pelos próprios cristãos é feito de forma passional. Pessoas que querem expressar aquilo que está dentro delas, isso é óbvio, mas quando a gente é passional, a gente está falando de querer falar algo que mexe com a gente, que faz parte da nossa realidade. Então, vamos pegar aqui um negro falar sobre racismo, ele sempre vai falar de forma passional, e deve falar. Só que o que acontece hoje é que muitas pessoas falam de uma forma passional sem ter a legalidade de falar sobre isso, sem ter o conhecimento de falar sobre isso. Deixa eu dar um exemplo bíblico a respeito disso. Jesus, quando estava no Getsemane, ele diz a seguinte frase, ele expressa a seguinte opinião para Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu entendo que Jesus estava expressando a sua passionalidade em relação à sua vida, em relação àquilo que ele estava prestes a sentir.
Só que ele não termina por aí. Ele diz assim, olha, mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E aí Jesus nos dá um ensino majestoso a respeito de domínio próprio, do fruto do Espírito. Não é porque você está sendo mutilado ou porque algum assunto está te dominando ou que você tem vontade de fazer algo que necessariamente nós precisamos fazer. Não é porque nós temos vontade de sair gritando na rua que nós vamos necessariamente sair gritando. Porque a nossa passionalidade precisa estar em equilíbrio com a vontade de Deus. Fez sentido isso, né? Sim. Então tá bom. Então, nós vamos entender a forma como nós falamos as coisas é muito importante. Bom, terceiro princípio, ou terceiro ponto, como nós lidamos com assuntos delicados, aí talvez depois dessa introdução nós vamos falar da parte realmente prática da coisa. A nossa igreja lida com esses temas da única forma possível. Como que nós lidamos com temas polêmicos? Escute, eu vou te falar. A única forma possível de lidar com problemas polêmicos, com assuntos delicados, é fazendo isso, sabe como? À luz da palavra. Não é à luz do que eu acho. Não é à luz do que eu gosto. Não é à luz daquilo que eu amo. Não é à luz daquilo que eu sou apaixonado. É à luz da palavra. Porque nós vamos ser sinceros. Às vezes nós gostamos de coisas que não são princípios bíblicos. É isso. Então, como lidamos com o racismo? Com a palavra. Como lidamos com o abuso infantil? Com a palavra. Como que nós lidamos com o feminicídio? Com a palavra. Gente, a palavra, a nossa igreja, a Metodista Renovada Serra da Cantareira, todos os assuntos polêmicos nós lidamos da única forma possível, com a palavra. Olha, eu tenho as minhas convicções, a Adriana tem as convicções dela, você que está nos assistindo nessa live tem as suas convicções. Só que essas convicções não podem ser maiores do que a palavra. O que eu acho nunca pode estar aqui. Ele tem sempre que estar aqui e nem às vezes aparecer. Porque o que eu acho pode estar redondamente errado. Pode estar extremamente fora da realidade bíblica e espiritual da coisa. Então, a única forma que a nossa igreja lida com assuntos delicados, como racismo, política, assassinato, é à luz da palavra. Então, a gente pode... nossa igreja lida com esses temas da melhor forma possível, que são os ensinamentos de Jesus. Gente, o que Jesus faria? Quando eu me converti, tinha uma pulseirinha que estava na moda, você deve lembrar disso, a gente não se conhecia, infelizmente, porque eu queria ter te conhecido desde que eu nasci, para passar o maior tempo possível ao seu lado, mas tinha uma pulseirinha que falava assim, o que JF? O que Jesus faria? Eu tive essa Você teve essa pulseira? Era o meu sonho de consumo. Então, a gente lida com esses temas polêmicos na nossa igreja, Metodista Renovada Serra da Cantareira. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Simples assim. Não é o que eu quero, não é o que a Adri quer, é o que a Bíblia diz. São os ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre esses assuntos polêmicos? O que a Bíblia diz sobre, por exemplo, o racismo? Vamos pensar o que a Bíblia diz sobre esses temas polêmicos. O que a Bíblia diz sobre o racismo? O texto que eu quero usar para você, para quem está nos assistindo, e você pode me corrigir, se você lembrar de outro texto, você pode falar também, é assim, ó. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus ele conta uma parábola a respeito do bom samaritano. Você conhece esse texto? Não conhece? Conhece ou não conhece? Eu creio que todos aqui conhecem. Então, eu quero usar esse texto pelo seguinte. Jesus foi interrogado sobre a respeito de quem é o nosso próximo. Gênesis 1, 26 diz que todos nós fomos criados à imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, não existe diferença no céu a respeito da cor da nossa pele. Todos nós somos filhos e todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Jesus loirinho de olhos claros que você vê no filme da Record no domingo de Páscoa não é o Jesus de verdade. Jesus nasceu em Israel. Gente, não é assim que funciona. Tá? Aquilo lá é romantizado. Então, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não existe assim, os brancos foram feitos à imagem e semelhança de Miguel. Os negros foram feitos à imagem e semelhança de... Não existe isso. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ponto. E quando nós chegamos a respeito, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus é interrogado a respeito do próximo, ele conta a parábola do bom samaritano.
E ele conta a parábola de um homem que estava ali à beira do caminho, estava ali, foi assaltado, foi pisoteado e foi deixado como morto. E aí o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, só que um samaritano, ele parou ali e ajudou aquela pessoa que estava menos favorecida. Então, como que a Bíblia lida com isso? Primeiro, a Bíblia, ela não enxerga as pessoas pela cor da sua pele. A Bíblia enxerga as pessoas como ser humano. E é assim que nós lidamos com o racismo. Enxergando que todos nós somos filhos de Deus, que não tem diferença. E todos nós somos chamados por Deus para estender a mão para aquele que está em posição de vulnerabilidade, independente da cor da sua pele. Então, a nossa igreja lida com assuntos polêmicos como Jesus lidava com assuntos polêmicos. E a pergunta de Jesus foi: quem é o próximo? O próximo é aquele que estendeu a mão. O próximo é aquele que ajudou. Ou seja, aos olhos de Deus, não existe uma classe mais favorecida e uma classe menos favorecida. Certo? Só que aí entra um seguinte detalhe: a história mudou o curso disso, a situação mudou essa questão. Então, existe agora o que nós podemos dizer, eu vou falar, não vou falar de toda a história mundial, vou falar da nossa história do Brasil, dos 500 e poucos anos do Brasil. Nós vemos de um sistema de escravidão, ou seja, os negros foram colocados numa posição que não deveriam ser colocados. Isso gerou um sistema, uma cultura dentro de nós de segregação. Então, como que a nossa igreja precisa lidar com assuntos polêmicos? Primeiro, restaurando a cultura. E não é a cultura do mundo, não é a cultura da escravidão, a cultura do senhorio, não é a cultura do negro e do branco, do amarelo, do marrom, não. É a cultura do céu, onde Deus enxerga cada um de nós, a sua imagem e a sua semelhança. Então, mais uma vez, como sempre, a Bíblia nos fala como que nós devemos lidar com assuntos delicados. Quando nós falamos a respeito, por exemplo, de moralidade, como que nós lidamos com isso? Como Jesus nos ensinou. Quando aquela mulher foi pega em adultério, e Jesus estava escrevendo na areia, o que acontece naquele texto? Jesus, ele continua escrevendo na areia, fala: olha, aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não foi assim? E aí, a Bíblia diz que um a um foram soltando as suas pedras e foram voltando para seus afazeres. E aquela mulher ficou ali sozinha com Jesus. E aí, Jesus olhou para aquela mulher e perguntou: onde estão os teus acusadores? Uau, onde estão os seus acusadores? Ela olhou: não tinha mais nenhum aqui. Não tem mais nenhum aqui. Então ele falou assim: então nem eu vou te condenar. Eu só te peço uma coisa: vai e não peques mais. Como que nós lidamos com a imoralidade? Não é apontando o pecado. Nós lidamos com a imoralidade olhando nos pessoas e fazendo o que Jesus fazia. Compartilhar uma revelação que eu tive aqui agora enquanto Jesus escrevia na areia. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que isso não é uma heresia. Eu tenho certeza que isso não é uma heresia. Enquanto Jesus estava escrevendo na areia, relacionando com uma mulher, se relacionando com uma mulher que foi pega em adultério, o fato de Jesus estar escrevendo na areia está dizendo o seguinte: olha, eu te amo, eu vou lutar por você até o fim. Só que eu não estou compactuando com a sua atitude. Eu não compactuei com o pecado que você cometeu. Eu compactuo com você e por isso que eu vou te defender. Mas eu não compactuo com o que você está fazendo ou com o que você estava fazendo. Então, o fato de Jesus estar escrevendo na areia, aos meus olhos, é Jesus mostrando assim: olha, eu abomino as suas práticas. Eu abomino as suas práticas. Mas eu sou preocupado com você. Por isso que Jesus olhou para ela e disse: vá e não peques mais. Então, como que Jesus lidava com a questão das crianças, do abuso infantil? Jesus, certa vez, disse: ele falou que deixar vir a mim o quê? As criancinhas, os pequeninos. Por quê? Porque delas é o reino dos céus. Como que a Bíblia lida com o abuso infantil? Mostrando para o cristão o quanto ele deve se preocupar com as crianças, o quanto ele deve se preocupar em ensinar os princípios bíblicos para as crianças. Você sabe qual o preço que nós pagamos para que o Benjamin cresça sabendo as Sagradas Escrituras? Nós ensinamos, de manhã, ele acabou de assistir o Superbook, depois disso sentou com ele na mesa e fez a lição dominical, a lição do dia bíblica com ele, porque hoje não é domingo. Devocional. O devocional com ele. E antes de dormir, ele vai sentar e vai ouvir outra história. Porque nós nos preocupamos com isso. Então, o que acontece? Nós lidamos com o abuso infantil, inserindo no coração dessas crianças a respeito do reino, da cultura do céu. Quando o Nick Billman esteve na nossa igreja, o que ele falou? Ele falou que o maior trabalho dele, da Rachel, e que a Vila Betânia faz, é inserir a cultura do reino no coração daquelas meninas.
Dá para elas a sensação e a visualização de paternidade espiritual. Entendeu? Então, como que nós lidamos com assuntos delicados na nossa igreja Metodista Renovada na Cantareira? Com a palavra. Gente, não é pelo muito falar, não é pelo gritar, não é por escrever textão, não é por postar history na internet. Me ame quando eu for falar o que eu vou falar agora, por favor. Eu acho extremamente pertinente postar uma foto preta no seu feed do Instagram. Mas se você não pegar as pessoas que estão à sua volta e ensinar para elas a respeito da palavra de Deus, vai ser só mais uma foto preta, que vai ganhar algumas curtidas, mas de fato não vai mudar nada. Entende? Eu sei que algumas pessoas podem ficar bravas comigo por ter falando isso. Mas a mudança que a sociedade precisa, e Jesus, quando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, como que Jesus venceu o diabo? Pela palavra. É isso que nós vamos entender, pela palavra. Amém? Amém. Então, conhecendo o que a palavra diz sobre assuntos. Essa é a primeira forma como nós lidamos com assuntos delicados. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então, é sobre isso que eu vou falar. Como que a Bíblia lida com essa situação? É sobre isso que eu vou falar. Então, segunda forma como nós lidamos é pelo amor. Gente, amar. O amor lança fora todo medo. O amor, ele muda a vida das pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa que chegou na nossa igreja num estado homossexual. E ela contou pra gente, você vai lembrar, não vou falar quem é. Você vai lembrar que ela chegou com um parceiro dela lá, e ele chegou com um parceiro na igreja homossexual, os dois. E ele fez para afrontar mesmo, sabe? Falou assim, vou levar o meu parceiro na igreja para ver como que a igreja vai reagir. E essa pessoa, ela quando chegou na igreja, ela achou que todo mundo ia olhar para ela de olho torto. Todo mundo achou que ela ia chegar na igreja, ele ia chegar na igreja ali numa situação delicada, todo mundo ia acusar, apontar o dedo, falar mal. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa recebeu muitos abraços, como jamais ela tinha recebido a vida toda. E isso desmontou. Então, o que acontece? Assuntos delicados devem ser tratados com amor. Aí você vai falar assim para mim, já sei. Você vai falar assim para mim, mas Deus também é justiça. Deus também... Gente, pelo amor de Deus. A palavra fala sobre isso em Tiago 4:2, né? Fala 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Nós precisamos... Gente, nós fomos amados. Eu fui amado, a Adri foi amada. Você que chegou na nossa igreja, na Cantareira, ou em qualquer uma das nossas igrejas, porque eu sei que tem pastores de Tabuão, eu sei que tem tem gente da sede. Quando nós chegamos na igreja, sabe o que nos marcou? Foi o amor. Nós fomos amados. Como que nós lidamos com um assunto delicado? Amando as pessoas. Olha, na nossa igreja na Cantareira, quando a pessoa chega e fala assim, pastor, meu marido é difícil. Meu filho é difícil. A primeira coisa que a gente faz é chegar lá e amar. E essas pessoas, elas sentem esse amor, não é verdade? Verdade. Então, como nós lidamos? Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, nós amamos as pessoas. É isso. Nós amamos as pessoas. A Thalita postou aqui direto da Austrália, que na época de Jesus não tinha Instagram, por isso que ele não postou. De novo, Thalita, não estou falando que não pode postar. Eu estou falando que só postar não é o suficiente. É isso que nós precisamos entender, amém? Terceira forma, além de conhecer o que Jesus, a palavra diz, além de amar, terceira forma é exercendo perdão. O perdão, ele tem a capacidade de destruir todo laço. O perdão tem a capacidade de destruir toda manifestação demoníaca. O perdão, ele é libertador. Não é verdade? Você quer falar um pouco sobre isso? Porque eu estou falando demais já. Pode falar, nós estamos recebendo. Então, perdoar, gente. Nós precisamos perdoar. Perdoar as pessoas. Jesus, o ministério de Jesus. Olha, Jesus ele diz assim, olha, eu não vim buscar os sãos, mas eu vim buscar os doentes. Ele falou isso reiteradas vezes. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam. Quando Jesus fala isso, ele carrega nessa sua expressão, ele carrega nessa sua fala, que ele está dizendo o seguinte, olha, perdão. Quando Jesus ele chega na casa de Zaqueu, quando Jesus ele chega ali, ele diz, olha, hoje, Zaqueu,
chegou salvação na sua casa. Quando Jesus libera essa palavra para Zaqueu, Jesus está dizendo assim, hoje você vai experimentar algo que eu chamo de perdão. Perdão. A oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas, ó Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o que acontece? O perdão é um outro ponto que nos traz uma condição de lidar com assuntos delicados. Quando existe o perdão, o racismo desaparece, sabia? Quando existe perdão, aquele que foi abusado, que era abusador, eles são libertos de todo vínculo. Aí entra algo que eu quero falar para você. Todo pecado gera sua consequência. E quando eu falo de perdão, eu não estou falando de eximir a culpa ou assumir a consequência do seu ato. Se uma pessoa cometeu racismo, isso é crime. Ele tem que sofrer as consequências. Se ele cometeu abuso, isso é crime. Ele tem que sofrer as consequências. Só que o perdão, o amor, essas coisas são independentes do que se diz a consequência legal da coisa. Entendeu? É isso que nós precisamos entender. O perdão, ele é libertador. Quando há perdão, o abusador é livre, mas principalmente o abusado. Aquele que foi vítima de racismo, ele é liberto. E aquele que foi o que infligiu o racismo, ele é liberto. O perdão liberta. Gente, aí você tá... E esse ponto é delicado porque é o que ele vai de contramão do mundo, porque o mundo prega ódio, o mundo prega rancor, o mundo prega violência, vai lá e mata, vai lá e se vinga, vai lá e, sabe, o mundo prega isso. O mundo prega dessa forma. E a igreja, pelo amor de Deus, não pode aceitar isso como uma realidade, não pode. A realidade é amor, a realidade é perdão, é isso que é a realidade do evangelho, é contramão do mundo, o evangelho é contramão do mundo. Isso mesmo, Renato, é isso que eu ia falar agora. O ladrão na cruz foi perdoado. Ele não desceu da cruz. Ele pagou as consequências daquilo que ele tinha feito. Mas a eternidade, que é o que importa, foi na glória. Foi no céu. É isso que a gente precisa entender. Me intervém aí que eu tô ficando animado. Pelo amor de Jesus. O Espírito Santo tá falando tantas coisas. Então manda bala. E por último. Aliás, por penúltimo. Nós precisamos ensinar. Como que a nossa igreja lida com assuntos delicados? Primeiro, vendo o que a palavra fala. Segundo, amando. Terceiro, perdoando. E em quarto, ensinando. Sabe o que acontece hoje? A igreja, ela recebe, mas ela tem medo de ensinar. A igreja, ela recebe, mas tem medo de ensinar. Ela recebe o corintiano, mas tem medo de falar para ele que o Corinthians não... Tô brincando, vamos falar sobre coisa séria. A igreja recebe, por exemplo, a pessoa no estado homossexual. Eu e a Adriana, a gente gosta de falar essa palavra. No estado homossexual. Só que acontece o seguinte, nós amamos a pessoa, mas o homossexualismo, aos olhos de Deus, é pecado. Eu não vou deixar de amar a pessoa, eu não posso compactuar com a prática, mas eu preciso amar a pessoa. Eu preciso amar a pessoa. E quando eu amo a pessoa, eu ensino a pessoa. Quando eu amo, eu não posso dar um tapinha. Ei, igreja, quando eu amo, eu não posso dar um tapa nas costas e fingir que eu não estou vendo. Eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar a pessoa, querido. E aí entra um outro princípio. Não sou eu que tenho a capacidade de mudar ninguém. Não sou eu que tenho a capacidade de mudar ninguém. Adriana não tem a capacidade de mudar ninguém. Você, por mais eloquente, por mais capacitado que seja, não consegue. A Bíblia já garante isso. É o Espírito que convence o homem no sentido global, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. As maiores mudanças que os meus olhos e que os olhos da Adriana viram não foram produzidas pelas nossas palavras, não é, amor? Foram produzidas pelos ensinos do Espírito Santo. E o próprio Espírito que foi ensinado, ele gerou a transformação. Gerou a transformação que aquela pessoa precisava para abandonar a prática pecaminosa. Então, nós precisamos ensinar. Pastor, ensinar o quê? Ensinar sobre as práticas espirituais. Ensinar sobre o Espírito Santo, ensinar sobre a adoração, ensinar sobre a leitura bíblica. Quando nós ensinamos esses princípios, o Espírito
Espírito que carrega essas verdades, ele penetra no coração da pessoa e arranca os pecados delicados que aquela pessoa tem cometido. O homossexualismo, o racismo, meu Deus, quando nós ministramos as práticas espirituais, nós estamos trazendo libertação para as pessoas. E é assim que a nossa igreja trabalha. Ensinando as pessoas. Vocês que estão conosco nesses quase 2 anos de Igreja Metodista Renovada na Cantareira. Quantas vezes nós apontamos o dedo para alguma situação que nós sabemos que estava acontecendo? Nenhuma. Mas quantas vezes nós sentamos olho no olho falando, olha, a Bíblia fala isso. A palavra de Deus fala isso. Você nunca vai deixar de ser amado. Você nunca vai deixar de ser amado. Mas você pode vencer isso. E não é porque eu estou falando, é porque o Espírito Santo já te convenceu de que isso está errado. Agora você precisa vencer e nós vamos te ajudar. O que eu vejo, às vezes, é que as pessoas elas têm medo de ensinar. Elas têm medo de falar, de perder a pessoa, da pessoa não aceitar muito bem o que ela vai falar, de destruir um relacionamento, uma amizade. Eu vejo que as pessoas, às vezes, têm medo de se posicionar. E eu costumo dizer, e eu sou assim, eu vivo isso, eu falo porque eu vivo isso. Um amigo verdadeiro é aquele que fala. Se eu me importo com a pessoa, eu devo falar. Eu não posso permitir que ela fique no engano, eu não posso permitir que ela seja levada pelo pecado, que ela vá para um caminho de destruição, porque eu tô com medo. Eu acho que isso é egoísmo, é eu pensar em mim e não dar a oportunidade da pessoa escolher. Então eu prefiro ser amiga e falar, ensinar, mostrar o que a luz da palavra, o que está errado. E talvez aquela pessoa se virar contra mim, eu não tê-la mais no meu relacionamento, mas eu poder dormir em paz, sabendo que eu fiz a minha parte diante de Deus, do que tê-la ao meu lado, debaixo de engano, vivendo uma mentira, não dizendo aqui, não expressando aquilo que a palavra fala, aquilo que eu sei que é a verdade, aquilo que o Espírito Santo já me mostrou. Então, nós temos que ser verdadeiros, independente da reação do próximo. Porque quando a gente ama, a gente ensina. Quando a gente ama, a gente fala com amor. A gente exorta com amor. Talvez naquele primeiro momento a pessoa possa até não receber mesmo, não querer ouvir o que você tem para dizer. Mas Deus sempre vai. A palavra fala que a palavra, quando ela é liberada, ela nunca volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, em algum momento, aquela palavra vai gerar um fruto no coração daquela pessoa. Porque quando você fala, e você fala debaixo da direção do Espírito Santo, à luz da palavra, isso gera transformação, por mais que a pessoa não aceite naquele momento. Então, ela sabe o que ela está ouvindo, é verdade, é Deus falando, talvez ela só não queira aceitar. Mas no tempo oportuno ela vai voltar e ela vai te procurar e ela vai pedir ajuda porque você se posicionou. Então não podemos deixar de nos posicionar por medo, porque isso é egoísmo e não é isso que Jesus fez, não foi isso que ele nos ensinou. Sim. A Bíblia fala que todos nós somos aptos a admoestar uns aos outros em amor. E aqui entra o segredo. Nós não vamos deixar de falar o que precisa ser falado, mas nós vamos falar com amor. Nós nunca vamos deixar de ensinar, mas nós vamos ensinar com amor. Deixa eu contar um testemunho. O pastor Joel, quando nós começamos a liderar os jovens, nós nem éramos casados. E você lembra que a gente começou um mover meio maluco na igreja, né? Na hora do louvor, a galera ia lá pra frente com os panos dançar, a galera se ajoelhava e gritava, e saía do lugar um profetizando pro outro. E aí o pastor Joel, ele ficava olhando aquilo lá e ele ficava doido. Ele falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque não era o lugar, não era a hora. Eu nunca vou me esquecer de um dia que ele me chamou no gabinete dele. Acho que eu estava sozinho, acho que você não estava comigo nessa... Não, a gente estava tudo do lado de fora esperando. E aí, o que acontece? Ele chegou e falou assim para mim, olha, ele olhou nos meus olhos, ele falou assim, cara, você não é o pastor dessa igreja. Ele falou desse jeito para mim. Você não é o pastor dessa igreja. Eu sou o pastor dessa igreja aqui. E o que você está fazendo não está certo. Se você quer viver isso que você está vivendo, aqui não é o lugar ou não é a hora. Ele falou isso para mim. Então, e ele falou assim, como pastor dessa igreja, eu não vou permitir nascer uma igreja aqui dentro. Ou você está comigo, ou eu não preciso que você esteja mais. Sabe qual foi a diferença? É porque eu via nos olhos dele o amor que ele sentia pela minha vida. E até dá vontade de chorar. Porque
ele me admoestou, ele me ensinou, ele me confrontou em amor. Então, como que nós lidamos com temas polêmicos? Ensinando. Sabe que só que ele não fez só isso. Depois dele dar todo esse sermão, sabe o que ele fez? Ele me trouxe do lado dele. Ele me levou para viajar com ele. Ele me levou a sentar do lado dele. Ele me levou para participar de reuniões e falou assim, fica calado, mas só observa. Ele me conduziu, ele me ensinou a ser o que eu sou hoje. A ser o que nós somos hoje como pastores de uma igreja. Então, como que nós lidamos com assuntos delicados? Nós lidamos com o ensino. Nós ensinamos as pessoas. Eu aprendi com um pastor que eu amo muito, o pastor Odilon Vergara, lá de Curitiba, que a gente ama muito, inspira muito a gente. Ele falou assim, olha, eu ensino da seguinte forma. Quando eu quero ensinar alguém, primeiro eu chamo ela para perto e falo, olha, eu vou fazer e você vai me observar. Na segunda fase, eu peço, ó, eu vou fazer e você vai me ajudar. Na terceira fase, ele fala assim, olha, você vai fazer e eu vou te ajudar. E por último, ele fala, agora você faz e eu observo. Então, a nossa igreja precisa ensinar sobre dízimos e ofertas. Nós não vamos deixar de ministrar sobre dízimos e ofertas. E a gente tem, as pessoas chegam na nossa igreja. E aí, o que acontece? Nossa, vai acabar a nossa live, tem que terminar. As pessoas, elas chegam na nossa igreja, lá na Cantareira, e a gente não vai deixar de falar sobre dízimo, porque a pessoa, ela não acredita em dízimo. Eu vou ensinar aquela pessoa sobre um assunto delicado, que é dízimos e ofertas e finanças, eu vou ensinar ela pelas minhas palavras, por andar do meu lado, por contar os meus testemunhos. É assim que nós lidamos com assuntos polêmicos, ensinando. Não adianta nada você só dar um tapinha nas costas e fingir que você não está vendo o que a pessoa está falando. Não adianta, você tem que falar, olha, eu sei o que você está fazendo. Eu vi a sua postura. Eu estou vendo as suas postagens. Mas deixa eu te falar, eu posso te mostrar o que a Bíblia fala a respeito disso? E quando a gente vê os olhos de amor, quando a gente vê que aquela pessoa se preocupa conosco, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Sabe? Eu gosto muito de uma cena daquele filme Mateus, que é o Jesus do Encontro. Quem está assistindo a gente aí sabe que é aquele Jesus do Encontro. Esse é um filme tão lindo. Ele mudou a nossa perspectiva a respeito do ministério de Jesus, porque ele interpreta Jesus de uma forma que talvez seja mais parecida com a realidade que eu já vi. Então, um dos trechos que mais marcou desse filme, depois que eu assisti, foi quando Jesus repreende a Pedro. E eu só começo a lembrar de dar vontade de chorar. Que quando ele fala assim, afasta de mim, Satanás. Muitas vezes a gente pensa que Jesus ele empurrou Pedro, que apontou o dedo na cara de Pedro. Nesse filme ele mostra uma cena que para mim demonstra muita realidade. É Jesus abraçando Pedro o mais forte que ele podia e cochichando nos ouvidos dele, arreda de mim, Satanás. E Pedro desfalece nos braços dele. Você lembra dessa cena? Porque é assim, ele não deixou de confrontar, mas ele não deixou de expressar o porquê ele estava confrontando. Que aqui é o segredo. Eu não só confronto, eu expresso porque eu estou admoestando. E eu estou admoestando, eu estou aconselhando, sabe por quê? Porque eu te amo, porque eu me preocupo com você. E por último, nós lidamos com assuntos polêmicos ensinando as pessoas a serem pastoreadas. Não adianta, a nossa igreja vai sempre pastorear. Nós vamos pastorear você. Então, como é que nós lidamos com assuntos polêmicos? Pastoreando. Ensinando o que a Bíblia fala, amando, perdoando, ensinando, admoestando e tendo um acompanhamento pastoral. Tendo um acompanhamento de pastores. Quantas vezes você não tem que atender telefone de noite, de madrugada? Quantas vezes você falou, fica com bem que eu vou ter que cuidar de uma pessoa? Quantas vezes eu fiz o mesmo? Por quê? Muitas vezes. Porque não é só falar, não é só pregar de púlpito. Não é só pregar de púlpito. Eu tenho que estar olho no olho. Eu tenho que estar presente. Eu tenho que falar, olha, você não vai passar por isso sozinho. Você vai dar mão para mim. Quantas vezes a gente teve que socorrer? Lembra lá atrás, de madrugada, o casal de namorado estava transando e a menina ficou endemoniada? Lembra disso? De madrugada a gente teve que sair da nossa casa, os dois lá na cama, lá. Então, só que a gente pegou na mão dos caras e falou assim, ó, vocês não vão passar por isso sozinhos. Nós vamos passar por isso de mãos dadas com você. Amém. Temos que encerrar, meu bem, porque já vai dar o horário aqui. Tá. Então, eu vou encerrar falando o seguinte.
A nossa igreja precisa estar na vanguarda. Na vanguarda. Então, quem dita a pauta não é o mundo, é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja que vai ficar esperando o inferno vir. É a igreja que vai atacar as portas do inferno. E não tem melhor maneira do que atacar as portas do inferno do que ditando a pauta, ditando o ritmo. Quando nós não fazemos isso, nós deixamos de implantar as verdades do reino. Nós não somos melhores do que ninguém. Escute o que eu estou falando. Nós não somos melhores do que ninguém. Ao contrário, somos servos. E é exatamente por isso que nós precisamos nos preocupar em falar sobre assuntos polêmicos. Porque quando nós entendemos qual é a questão de servo, olha para Daniel, olha para José. Os caras foram servos de ímpios. Eles foram servos de pessoas do mundo. Mas eles fizeram tudo o que podia fazer para sustentar o seu ministério e sustentar a vida de quem eles serviam. José, mesmo sendo caluniado, ele sustentou Potifar, ele sustentou Faraó, que é uma representação bíblica do inferno, de Satanás. Entenda, eu não estou falando nenhuma heresia, eu estou falando que ele é uma representação do mal. Mas José, ele sabia que se ele não servisse ali, Faraó iria ditar a pauta. Então ele se posicionou e ele mudou a história do Egito. Se a igreja entender que ela veio para servir, nós vamos mudar a história do mundo. Nós vamos mudar a história das pessoas que estão à nossa volta. E, por último, estabeleça uma cultura do reino. A cultura do estupro, a cultura do racismo, a cultura do abandono nunca vão chegar aos pés da cultura do céu. Nunca. Nenhuma cultura desse mundo, ela é mais relevante, mais forte do que a cultura do céu. E quando a cultura do céu é estabelecida, quando você pega as pessoas que estão do seu lado, e eu estou encerrando, eu prometo, vão pegar as pessoas que estão da sua volta e você vai injetar o Espírito Santo nelas. O oikos. O que é o oikos? É o seu grupo de pessoas mais próximos, seus amigos mais íntimos. Quando você pega essas pessoas e você injeta Jesus nelas, o Espírito Santo nelas, quando você injeta a cultura do céu, um a um, você vai injetar a cultura do céu na sociedade, porque isso se multiplica, ele se transforma e alcança outras pessoas. Amém. É assim que nós vemos isso. Amém? Amém. Vamos encerrar, porque senão o tempo vai acabar. Não se esqueçam que fazer isso, colocar em prática, ditar a cultura do reino, requer de nós muito mais do que palavras bonitas expressadas na internet, mas em ações genuínas de pagar o preço, de se esforçar, de ir além, de fazer e sair da nossa zona de conforto. Então, que nós possamos ser igreja e ditar as regras como devem ser, baseadas na palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A palavra vai estar salva. Ora aí, isso, a palavra vai estar salva. Vai estar no nosso YouTube e vai estar também no nosso podcast. Pode orar, meu amor. Eu ia falar, a live vai estar salva. Quem perdeu pode depois assistir lá e compartilhar com alguém que você acha interessante compartilhar. Seja Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de live, que a tua bênção se estenda a cada um que assistiu e ainda irá assistir. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre a vida do teu povo, Senhor, que possamos nos posicionar como igreja relevante nesse tempo, Pai, e trazer a cultura do reino, Senhor, para a sociedade onde vivemos. Em nome de Jesus, nos dê ousadia, graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe.